À época, a nossa estrutura física era muito sofrível. Os espaços de que dispunhamos não estavam vocacionados ao serviço da prestação jurisdicional. O tribunal de lá para cá cresceu enormemente, a despeito da nossa divisão, a divisão da nossa jurisdição. As varas com as quais conta o Recife atualmente eram um quantitativo que um pouco inferior àquele que nós tínhamos em relação aos 4 estados sobre os quais tínhamos jurisdição. A minha formação se deve muito assim, à lisura do tribunal. É ótimo, gostei muito. Aconselho a todos que... Muito bom tribunal. Eu sempre disse que não queria participar da administração, mas através da colega Lourdinha, ela me convenceu que era uma obrigação, era uma tarefa da qual nós não podíamos nos furtar. Então, em 2007, eu assumi a presidência. Assim como preâmbulo, posso dizer que o meu tempo de magistratura foram 40 anos e 9 meses. Eu saí, requeri aposentadoria em maio do ano passado. Então, isso foi muito bom, porque me preparou e eu acompanhei de perto essa evolução do direito do trabalho, porque circunstâncias sociais e econômicas são influência direta na aplicação do direito do trabalho. E com isso ele evoluiu e, consequentemente, a justiça do trabalho, porque ambos caminham lado a lado. A experiência administrativa, para mim, foi muito interessante, porque a visão do juiz é que ele tem conhecimentos no processo e não de administrar uma instituição. Então, ao longo desse período longo, de 73 até 2013, eu acho que a experiência foi muito rica, e variada, como servidora, como juíza. Pude participar de vários momentos da vida da instituição. Agreguei meus conhecimentos também como professora universitária aos conhecimentos de magistrada, e vice-versa, levei para o magistério a experiência do dia a dia como magistrada, fazendo essa troca. Eu fui ao Rio de Janeiro representando o tribunal. E lá no Rio foi proposto no Tribunal Superior do Trabalho a criação da medalha. A medalha lá tem o nome Alberto Torres. Quando eu voltei, resolvi criar também. Criei. E ainda mais me botaram, me surpreendeu muito isso, me botaram para lá falar, discursar no ato oficial de criação dessa comenda do Rio de Janeiro. A comenda João Alfredo assinou, juntamente com a Lei Áurea, a Lei de Libertação dos Escravos. A princesa Isabel assinou o ato, um ato muito simples, e declara extinta a escravidão no Brasil. E logo abaixo dele, a assinatura é do João Alfredo, que era ministro da Justiça dessa comenda que tinha sido criada no Rio de Janeiro. Quando eu entrei, as varas, ou juntas na época, do Recife funcionavam num prédio da Avenida Guararapes, no IAPC. E no Recife só havia cinco juntas. E o tribunal funcionava no prédio que antigamente era o prédio do INSS,
ali na Dantas Barreto, que hoje em dia está até fechado. E então, agora tinha as outras juntas no interior. Agora, depois de um certo tempo, uns 4 anos, eu acho, depois que eu já estava lá, ou 5, nem me lembro, aí foi construído aquele prédio do Cais do Apolo, que no começo comportou bem, porque era pequeno o tribunal, né? Mas depois teve que se fazer mais um prédio na frente, mas mesmo assim, com o passar do tempo, já não dava mais. Então procuramos outro local para instalar as varas. E conseguimos uma área onde era o prédio da Sudene. Na minha posse, eu estabeleci comigo mesma que o meu primeiro dia de trabalho seria na Sudene, visitando os colegas, dizendo a eles que contassem com o meu apoio. Para minha surpresa, quando lá cheguei, estava praticamente instalado o caos. Eu tinha uma entrevista marcada com a Rede Globo às 7 da manhã, que foi do lado de fora, mas quando nós adentramos, houve um problema com o ar-condicionado, que era uma instalação central, direta, e o que a gente encontrava eram pessoas agoniadas, elevadores parados, os corredores cheios d'água e a imprensa em cima de mim, para que eu explicasse. Porque para o público, o tribunal teria sido irresponsável, teria levado as varas daqui para a Sudene de uma hora para outra, sem que... E eu sabia que o trabalho foi árduo. Foi um trabalho que começou na gestão de doutora Ana Chula e passou pela doutor Fernando e coube a doutora Maria de Lourdes inaugurar. E eu passei o dia todinho na Sudene, dando entrevistas, exausta, mas há um ponto a ressaltar. Nesse caos, meus colegas de primeira instância, com a internet sem funcionar bem, não deixaram de fazer audiência. Nenhuma audiência naquele dia foi adiada, as pessoas foram atendidas e a Sudene se tornou o meu desafio diante daquele inesperado acontecimento com a instalação dos aparelhos de ar-condicionado. E durante toda a gestão eu ainda lutei para colocar, porque não se podia trabalhar sem ar-condicionado. Se abrisse as janelas, os papéis voavam. À época, a nossa estrutura física era muito sofrível. Os espaços que dispunhamos não estavam vocacionados ao serviço da prestação jurisdicional. O tribunal de lá para cá cresceu enormemente, a despeito da nossa divisão, a divisão da nossa jurisdição. O tribunal aqui em Recife contava apenas, naquela época, com 8 juntas de conciliação e julgamento. E atualmente, como se sabe, nós temos 23 varas só no Recife. As varas com as quais conta o Recife atualmente eram um quantitativo que um pouco inferior àquele que nós tínhamos em relação aos 4 estados sobre os quais tínhamos jurisdição. Quando eu coloquei a Justiça do Trabalho, as 6 primeiras juntas de bairro no Brasil, eu coloquei a primeira em Casa Amarela, na Avenida Norte, a segunda na Encruzilhada, a terceira na Madalena, a quarta em Afogados, na Ponte Motocolombó, a quinta na Imbiribeira e a sexta em Boa Viagem. As primeiras juntas de bairro no Brasil. Nunca se viu isso. Afora isso, nós colocamos 2 juntas em Olinda, que não tinha, 2 em Prazeres, que também não tinha, uma em Igaraçu, Carpina, Surubim, Timbaúba, Sertânia, Araripina, Floresta, Serra Talhada, Salgueiro, Ribeirão, Barreiros, Vitória de Santo Antão e Ipujuca. Tudo isso em apenas 2 anos. Por quê? Porque eu entendia, o tribunal duplicou em área de terreno, que eu consegui os terrenos de graça, absolutamente de graça com os prefeitos. Cada terreno tinha 2.000 metros quadrados. Foram 48 mil metros de terreno que eu consegui dos prefeitos.
E então o tribunal duplicou seu poder de ação. E os empresários achavam, porque toda inauguração tinha reportagem, matéria nos jornais, na televisão, achavam que eu estava promovendo a discórdia, sobretudo no interior. Agora, um acontecimento marcante, muito doloroso, foi a cheia nas varas de Palmares, Escada e Barreiros. Foi muito triste, muito constrangedor, eram varas novas, 2 delas recém-inauguradas, uma inaugurada fazia 1 mês, e as cheias chegaram com graves lesões, graças a Deus não de ordem pessoal, não é? Mas destruindo instalação, destruindo processos que muitos deles estão sendo recuperados, mas outros a gente nem pode definir se serão mesmo recuperados. A pobreza que se abateu sobre a região na ocasião, não é? A falta de estrutura em que ficaram as pessoas. Um fato memorável, marcante, que foi em relação à segunda enchente ocorrida, que foi justamente em 2011, no primeiro ano do meu mandato. Eu estava, na ocasião, em Brasília, para uma reunião no Tribunal Superior do Trabalho, e por volta de 10:05 da manhã, eu recebi um telefonema do juiz de Palmares, anunciando que havia um risco muito grande de enchente. Estava havendo toda uma gama de notícias, de mobilização, de que haveria um enchente. E tivemos que tomar várias providências ainda na madrugada, e com muita felicidade eu posso dizer que, apesar de ter havido a enchente, apesar de ter atingido alguns dos nossos prédios na ocasião, nenhum processo, absolutamente nenhum processo foi perdido pela ação rápida, pronta dos servidores das varas do trabalho, no caso de Palmares, de Catende, de Barreiros, que todos se mobilizaram ainda de madrugada no sentido de retirar os processos de qualquer área de risco, ou para andares superiores, ou mesmo num dos casos os processos foram retirados da vara, equipamentos, e levados para a casa de uma das funcionárias que ficava num ponto alto da cidade, mas que essa iniciativa mostrou bem o engajamento, o espírito público de todos esses juízes e servidores que participaram dessa ação. O meu pai era juiz de lá. Nesse tempo não tinha concurso. Então, para empregar funcionário, que era? Os parentes, os conhecidos, os amigos, gente que a gente sabia, né, que tinha um currículo, então uma folha boa corrida. Meu pai chamou e fui trabalhar lá. Eu me lembro de uma coisa aqui, mas no meu discurso de posse, não é? Porque me botaram para falar, aí eu dizia assim, que peguei como um exemplo a figura de um verdadeiro juiz. Aí todo mundo assim, o meu pai, aí ele ficou bem emocionado, me deu um abraço depois, quando terminei o discurso, né? Bom, eu fui para lá e comecei a tomar essa posição ao lado de Duarte, de Gondim, né? Gondim, de Duarte e de outros mais que foram chegando, né? E desenvolvendo meu trabalho normalmente. Até que deve ter sido em 1988, eu fui eleito vice-presidente do tribunal. Assumi a vice-presidência do tribunal, passei a fazer muitas correções, porque Gondim dividia comigo as correções. O corregedor era o próprio presidente do tribunal. Gondim dividia comigo. Ele dizia, tente fazer correções em tais municípios. Eu faço a metade, você faz a outra. Eu faço um bocado, você faz a outra. E eu ia fazendo. Fiz várias correções, inclusive em Caruaru, onde o então presidente era atual. O então presidente da Junta era atual presidente do TRT. Ivanildo, né? Era ele o atual presidente do TRT. Ele o atual presidente do TRT. Fiz várias correções por lá e fui levando. A vida de juiz devia ser uma vida simples, tranquila. Era irritado em Recife por conta desses problemas todos que nós tínhamos de enfrentar, né? Situações muito difíceis, dificílimas. Quando eu vim para aqui, foi nomeado pelo ministro, pelo presidente Figueiredo. Eu não conhecia o presidente Figueiredo, mas havia um parente de minha senhora, Zé Urquiza, que era secretário-geral do ministro Andreasa. E o ministro Andreasa era muito amigo do Figueiredo. Foi graças a esse auxílio desse secretário-geral
que era secretário-geral do Andreasa, e o Andreasa era muito amigo do Figueiredo, que eu consegui ser nomeado ministro do Tribunal Superior do Trabalho, e foi aí que terminou meus mandatos lá no Tribunal Regional do Trabalho. Isso foi em 84. Eu terminei lá em 83, né? Foi 83, já foram 2 anos. Trabalhei muitos anos com o doutor Juricaba, na Quinta Junta, ele era da Quinta Junta. Trabalhei na Quinta Junta, doutor Juricaba. E depois amizade, principalmente as colegas de concurso, por exemplo, doutora Josélia. Doutora Josélia era advogada, porque eu era estudante, estudei Direito mais tarde, embora eu seja mais velha que ela era advogada. E doutora Josélia, se não me engano, passou em primeiro lugar, parece, no concurso, na época que a gente foi, né? Foi logo nomeada e tudo. Então, ainda tem muita amiga, doutora Josélia. Doutora Zeneide, que não quis ser presidente, isso é interessante, viu? Porque a pessoa pode negar e dizer que não aceita, né? Renunciar. Então, chegou a vez dela, ela não quis ser presidente. Realmente, teve coragem de não ser. Porque se a gente não quiser, está dando parte de fraca, né? Então, tem que assumir, esperar um pouquinho, depois volta para pegar os processos. Então, tenho uma amizade assim com a doutora. A doutora Ana Schuller também. Mas foi um tempo muito bom. Não assumi a presidência, não cheguei a presidência, a ser eleito presidente. Porque eu seria presidente em janeiro do ano seguinte, e fui nomeado em Brasília no dia 30 de novembro de 89. Em janeiro, começo de janeiro de 90, eu seria eleito presidente. Eu tomaria posse como presidente. Não é? Mas aí não, fiquei em Brasília, e em Brasília tive o mesmo impacto que tive no Tribunal Regional do Trabalho em Recife quando cheguei. Brasília era um tribunal altamente reacionário, né? Tribunal terrivelmente reacionário. A jurisprudência ultrapassada, superada, difícil. E nós tivemos de mudar tudo isso quando eu cheguei à presidência do Tribunal de Brasília. Aí nós mudamos tudo, fizemos reuniões e acabamos com aqueles enunciados todos que eram contra o trabalhador. Fizemos uma verdadeira revolução lá dentro. Eu estou dizendo isso porque isso hoje é destaque até nos estudos universitários, né? Em teses universitárias, eles citam o nosso período na presidência como um período em que houve uma mudança total na jurisprudência trabalhista do país. Eu levava a experiência de Recife. Eu não me sentei sozinho na presidência do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Eu me sentei com a corte pernambucana. Eu iniciei no tribunal em 1968. Fui a primeira juíza concursada da 6ª Região. Na época, o tribunal compreendia os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Eu quero dizer que não sofri qualquer discriminação por parte dos juízes, nem os juízes de primeiro grau, nem os juízes do tribunal. Nunca sofri qualquer discriminação pelo fato de ser mulher. E eu acho que a Justiça do Trabalho está sempre à frente de seu tempo. E para iniciar, eu fiquei assim um pouco preocupada, porque o cargo era de muita responsabilidade. Mas resolvi enfrentar e passei 37 anos como juíza. Mas eu acho que a evolução está sendo satisfatória, está acompanhando o mercado, a tecnologia, porque à medida que as empresas trabalham com novas tecnologias, são novas demandas, mas hoje a gente já está apto a acompanhar essa evolução. Hoje, o cenário é inteiramente diverso. Já não lidamos com a máquina da datilografia, que era terrível. Nós datilografávamos nossas sentenças e muitas vezes, ao final do trabalho, constatávamos a ocorrência de um erro que implicava no refazimento de todo o trabalho. Não tínhamos as tecnologias das quais hoje se dispõe. A coisa mais marcante foi o lançamento do processo judicial eletrônico,
que ocorreu em setembro de 2012. Esse marco que inicialmente começou pelas varas do trabalho de Igaraçu e no âmbito do tribunal, restritamente aos mandados de segurança. Logo depois, a partir de 1º de janeiro de 2013, implantamos também no tribunal para todas as ações originárias. Já estamos aguardando receber os recursos das varas já informatizadas e ao final da gestão eu pude deixar com 30% das nossas varas já com o processo eletrônico instalado. E isso vem paulatinamente crescendo e ao longo talvez de mais 1 ano e meio nós possamos ter 100% das nossas varas com o processo eletrônico instalado no âmbito da 6ª região. E como eu disse, mais adiante gostaria de ver, talvez daqui a 10 anos, quem sabe até antes disso, a gente olhar para trás e ver como era possível ainda trabalhar naquele sistema anterior. A mudança é brutal, é claro que exige um processo de adaptação, todo mundo foi formado num sistema anterior, num sistema de processos físicos, burocráticos, uma mudança que atinge a juízes, a servidores, a advogados, as partes, atinge uma comunidade inteira, mas é uma mudança para melhor, não tenho dúvida. Claro que aqui ou ali surge alguma dificuldade, surge alguém com uma dúvida nova que não foi prevista, tem dificuldades, obviamente, de transportar pessoas que foram formadas por um sistema mais burocrático para uma dinâmica diferente, mas isso tudo o tempo vai corrigindo e mais adiante nós vamos ter realmente um sistema muito apropriado, muito ágil e a Justiça do Trabalho está na ponta disso em relação a todos os outros ramos do Brasil. Apesar de talvez ter começado um pouquinho depois, está num desenvolvimento muitas vezes maior. A memória da Justiça do Trabalho, para mim, é um aspecto muito importante que esse tribunal consolidou desde a sua formação. Hoje nós somos reconhecidos no país inteiro como um patrimônio da humanidade pela guarda de documentos que revelam a história da instituição, a história do Estado, a história também dos processos, como se travam os direitos, como são criados direitos, dissídios coletivos, dissídios importantes como dos canavieiros, que nós fomos um tribunal pioneiro em afirmar direitos dos trabalhadores no campo, pacificando as relações muito difíceis, que eram as relações campesinas, no começo da formação das relações laborais. Momentos importantes nas relações urbanas, de greves muito fortes. Então, é uma história rica que hoje é guardada em documentos e na memória de cada um de nós, juízes, servidores, advogados, sempre construindo a justiça. É importante que nós registremos, né, nesse momento, como Pernambuco também é pioneiro na preservação e na organização dessa documentação. A Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional de Pernambuco, 6ª Região, tem sido um parceiro da Universidade e do Departamento de História nessa luta pela preservação, mas não só pela luta pela preservação, na possibilidade de que toda essa documentação vem se transformando em teses, em dissertações, em livros e artigos já publicados. E isso é que fez com que, recentemente, né, através da historiadora Marcília Gama, que é consultora, inclusive, do TRT, nós recebêssemos o selo de que essa documentação hoje é reconhecida pela Unesco. Esse selo da Unesco, como reconhecendo essa documentação como patrimônio da humanidade, é uma conquista do TRT de Pernambuco.